E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, sou a Andressa, enfermeira do Enfermagem Descomplicada, e hoje eu vim falar com vocês a respeito de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, focado nos cuidados de enfermagem com o paciente diabético, tá? Então, assim, lembrando que esse canal, ele é muito direcionado para quem está estudando enfermagem, auxiliar e técnico de enfermagem, ou mesmo até para quem já se formou, quem é enfermeiro em formação, quem tem alguma dúvida e precisa tirar essa dúvida de uma forma rápida, descomplicada, para trabalhar lá no dia a dia, tá? Então a gente joga muito assim os temas para o dia a dia. Então, se você tem uma dúvida, clica lá no YouTube, procura lá, Enfermagem Descomplicada, que eu vou estar sempre trazendo para vocês temas que meus ex-alunos aí pedem e falam, Andressa, eu tenho dúvida disso, tal, gravo um vídeo, então eu vou lá e coloco. Esse vídeo mesmo foi a minha ex-aluna aí, amiga do coração, a Carol Carraro, que pediu, ela falou, faz um vídeo sobre insulina, diabetes e tal. Então eu resolvi dividir esse vídeo sobre diabetes e insulina em 2 vídeos para ficar mais curtos, para você conseguir assistir mais tranquilamente. O primeiro, eu vou falar sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E no segundo vídeo, eu vou falar sobre as formas de administração da insulina, tá bom? Então, continua aqui comigo até o final, que você vai aprender tudo sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2 de uma forma bem tranquila, bem descomplicada, para você cuidar muito bem do seu paciente. Então vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Vamos lá. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune decorrente da destruição de células beta do pâncreas. É a destruição total das células beta do pâncreas, ocasionando deficiência completa da produção de insulina. O diagnóstico é mais frequente em crianças, em adultos jovens e adolescentes, e ele afeta igualmente homens e mulheres. A fisiopatologia do diabetes tipo 1, ela não é assim totalmente conhecida. Porém, o que se sabe é que envolve, além de predisposição genética, alguns fatores ambientais que desencadeiam a resposta autoimune. Então, os fatores ambientais, então você já tem uma predisposição genética. Alguns fatores ambientais, eles vão desencadear uma resposta autoimune que vai levar ao diabetes tipo 1, tá? E ela também pode ser idiopática, ou seja, de causa desconhecida. A palavra idiopática significa, na medicina, de causa desconhecida, tá? A manifestação inicial do diabetes tipo 1, geralmente, ela é de forma abrupta, tá? Então, ela pode começar com polidipsia, poliúria, né, que é clássico do diabetes, que é o aumento de sede, aumento de vezes de vontade de urinar, o emagrecimento sem causa aparente, mas às vezes ela já aparece de cara, assim, com uma cetoacidose diabética. O que é a cetoacidose diabética? É um aumento muito grande dos níveis de glicose, então aumenta muito, a pessoa entra em cetoacidose diabética, podendo até entrar em coma, tá? Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar mais pra frente aí de cetoacidose diabética. Então, assim, os pacientes de diabetes tipo 1, eles precisam de insulinoterapia plena, tá? O diabetes tipo 1, em geral, ele é tratado com insulina, ok? Esse é o diabetes tipo 1. Vamos falar um pouquinho agora do diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, ele corresponde a 95% dos casos de diabetes. Possui uma etiologia bem complexa e ele é multifatorial, então tem vários fatores. Envolve fator genético, fator ambiental e geralmente vai acometer indivíduos após a 4ª década de vida, ou seja, depois dos 40. Depois dos 40 tudo complica um pouco, né, gente? É uma doença com forte herança genética, tá? Forte herança, assim, herança familiar, né? Se você tem história na família, tá? Envolve alguns fatores ambientais também. Então, se você tem herança na família e você é obeso, sedentário, tem hábitos alimentares ruins, pode vir aí a desenvolver algum grau de diabetes tipo 2 em geral depois dos 40 anos. No diabetes tipo 2, existe a resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina. Existe também um aumento da produção hepática de glicose, olha só. Existe a disfunção dos hormônios reguladores da glicose e o aumento da lipólise e consequente aumento dos ácidos gráficos circulantes, tá?
Tem também um aumento da reabsorção renal da glicose e graus variados de deficiência na síntese e secreção de insulina pela célula beta do pâncreas. Então, a célula beta do pâncreas também não funciona muito bem, mas ela funciona um pouco ainda. Ao contrário, né, diferentemente do diabetes tipo 1, onde as células beta do pâncreas não produzem insulina. Nesse caso, produz insulina no tipo 2, né? As células do pâncreas produzem insulina, mas tem esse problema aí da resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, tem um problema na produção, no aumento da produção hepática da glicose, da disfunção dos hormônios reguladores da glicose, né? Aumento da lipólise, então acaba causando um aumento da glicose no sangue por multifatores, tá? Então, em 80, 90% dos casos, o diabetes mellitus, ele associa ao excesso de peso. Porque com excesso de peso é que causa a resistência aí dos tecidos periféricos à ação da insulina, tá? E mais alguns outros componentes aí de síndrome metabólica. O diabetes tipo 2, ele é em geral assintomático. O diagnóstico é realizado por exames laboratoriais de rotina. Então, você vai fazer, o médico pede lá uma glicemia de jejum e aí lá dá um valor alterado. A gente já sabe os valores normais de jejum de glicemia, de 70 a 100, né? Valor normal de jejum da glicemia de 70 a 100. Se você fez um exame em jejum lá certinho, que pediram, de 8 a 12 horas, e dá mais do que isso, a gente já vai ficar um pouco preocupado. O médico já vai pedir mais exames complementares para saber se você tá assim pré-diabetes ou diabetes, tá bom? Então, ou às vezes você só percebe que tem diabetes com o aparecimento de alguns sintomas ou manifestações de complicações crônicas. A gente sabe as complicações crônicas do diabetes tipo 2 lá, pé diabético, problemas renais, algumas outras clássicos aí. Então, sintomas clássicos do diabético: poliúria, polidipsia, polifagia, o emagrecimento inexplicado. No caso de diabetes tipo 2, raramente aparece a cetoacidose diabética, igual assim no caso de diabetes tipo 1, tá? Em geral, o diabetes tipo 2 é tratado com medicamentos e diminui que diminui os níveis glicêmicos. Lá temos lá vários, né? Metformina, glibenclamida e tantos outros aí da indústria farmacêutica. E pode ser que necessite do uso de insulina, pode ser, mas não é sempre, tá? Já no diabetes tipo 1, precisa ser tratado com insulina. O que é importante na enfermagem? O que é importante para você, enfermagem, saber? Saber cuidar do paciente, tanto o paciente diabético tipo 1 quanto o tipo 2. Importante é saber que ele precisa de alguns cuidados específicos. Você precisa saber perceber sinais e sintomas de hipoglicemia e de hiperglicemia, sendo ele diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2. A descompensação dos níveis glicêmicos precisam ser percebidas e corrigidas em tempo hábil, para que não ocorram complicações para esse paciente. As medicações insulinas devem ser administradas corretamente, para que não tenha nenhum dano causado a esse paciente. Então, você precisa saber aspirar a insulina, você precisa saber o horário de administrar e quando administrar. Então, se você tem dúvida a respeito dos cuidados de enfermagem com o paciente diabético, eu sugiro que você clique aí no link e assista o vídeo 2, que aí eu vou falar para vocês todos os cuidados de enfermagem com o paciente diabético, como usar a insulina, quando fazer a realização do destro, quando fazer a correção, quando está muito alto a glicemia, quando que você faz a correção com insulina. Nós vamos falar de insulina NPH, nós vamos falar de insulina regular, quando que você corrige com insulina regular, quando que o destro está muito baixo, e aí nós vamos falar de valores normais, quando que você vai corrigir com glicose, tá? Muito importante isso aí. E essas coisas caem muito em prova de hospital, galera. O pessoal precisa saber se você sabe cuidar do paciente. Não adianta você saber tudo sobre diabetes, seu cara do diabetes mellitus, sei tudo do diabetes mellitus, não sei cuidar com o paciente com diabetes, não. O que tem que fazer? Não sei. A glicose tá alta, o que é pra fazer? Então, fica de olho, confia na enfermeira e clica aí. Mas antes disso, gente, peraí. Não vai pro outro vídeo ainda, não. Se inscreve aí no canal, dá uma força pra gente, tá bom? Vamos pro outro. Beijo.